Pessoal, vamos iniciar então a resolução da nossa quinta questão. E essa quinta questão caiu no concurso da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, também no ano de 2012. Assim como a questão de número 4, a questão de número 5 também caiu no concurso da Defensoria Pública Estadual de Santa Catarina em 2012, cuja banca era a FAPESE. Tudo bem? Então vamos lá na resolução da alternativa. A federalização das violações de direitos humanos, implementada a partir da disposição do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição da República, tem seu fundamento teórico na afirmação. Pessoal, o artigo 109, parágrafo 5º, inclusive nós já falamos desse artigo, o artigo 109, parágrafo 5º o artigo 109 traz a competência do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. E o parágrafo 5º traz o chamado incidente de deslocamento de competência, também apelidado de federalização dos direitos humanos. O que é esse incidente de deslocamento de competência? Está lá no artigo 109, parágrafo 5º, e diz o seguinte, que o Procurador-Geral da República poderá, em qualquer fase do inquérito ou do processo, suscitar ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, o incidente de deslocamento de competência e deslocar a competência da Polícia Judiciária Estadual ou da Justiça Estadual para a Justiça Federal. E por que o legislador na emenda 45 trouxe o incidente de deslocamento de competência ou a federalização dos direitos humanos? Ele trouxe, pessoal, justamente porque, havendo violação de direitos humanos e caso haja uma condenação do Brasil em cortes internacionais, como, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quem custeará essa condenação será a União. É por isso que a União chama para si, a partir da Justiça Federal, a competência para apreciar esses casos. Tudo bem? Portanto, os recursos sairão do Tesouro da União. É por essa razão que existe o chamado incidente de deslocamento de competência. Está lá no artigo 109, parágrafo 5º. Pessoal, um caso interessante que envolveu o incidente de deslocamento de competência é o caso da missionária Dorothy Stang, por exemplo. Muito embora o STJ não concedeu. Mas o caso Manuel de Matos foi o primeiro caso que o STJ reconheceu a possibilidade do incidente de deslocamento de competência. Recentemente, à época da gestão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela chegou a aventar a possibilidade em entrevistas de suscitar o incidente de deslocamento de competência no caso Marielle Franco, caso a Justiça Estadual do Rio de Janeiro não se apressasse na análise do processo. Tudo bem? Portanto, é interesse da União apreciar esses casos de violação de direitos humanos. Um caso interessante, por exemplo, pessoal, foi o caso da Mion Ximenes Lopes versus Brasil, caso Maria da Penha versus Brasil, caso Vladimir Herzog versus Brasil, onde o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana nesses casos e a União teve que desembolsar recursos monetários para satisfazer a sentença da Corte Interamericana. Portanto, essa federalização dos direitos humanos é interesse da própria União. Tudo bem? Então, pessoal, vamos analisar as alternativas. Letra A. A Justiça Estadual, por força de sua vinculação com o poder local, não possui independência suficiente para julgar com isenção as violações de direitos humanos. Daí ser possível o deslocamento para a esfera federal. Pessoal, a própria lei não parte do princípio de que a Justiça Estadual não tem independência e não tem imparcialidade para julgar. Essa federalização dos direitos humanos, ela se dá porque é interesse da União para o julgamento desses casos de violação de direitos humanos. Logo, da forma como foi colocada a alternativa A, dá a entender que o IDC é, na verdade, a regra. Quando, na verdade, isso não é o correto. O incidente de deslocamento de competência é uma exceção, aplicável em situações excepcionais, pois a regra geral é manter a competência da Justiça Estadual. Tudo bem? Por essa razão, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. A Justiça Estadual não possui recurso financeiro suficiente para proceder a uma adequada investigação das violações de direitos humanos. Daí ser necessário o deslocamento para a esfera federal. Pessoal, o artigo 109, parágrafo 5º não fala de recursos financeiros. Pelo contrário,
A justiça estadual ela tem competência sim, existem recursos para o aparelhamento da justiça estadual e a justiça federal é a exceção. A justiça federal tem competência subsidiária, porque é uma justiça especializada. É uma justiça especial. Portanto, essa assertiva está incorreta. Letra C. De acordo com o direito internacional, a responsabilidade pela violação dos direitos humanos será sempre dos Estados-membros, nunca da União. Pode parar por aqui que a questão já está errada. Sempre será a União. Condenações internacionais, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quem paga a conta não é o Estado do Pará, por exemplo, o Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, que violou direitos. Por exemplo, o caso Herzog, no Estado de São Paulo. Não é o Estado de São Paulo que pagará a indenização. Quem pagará será sempre a União. Por essa razão, então, há o interesse da União em julgamento do processo. Portanto, a alternativa C está incorreta. D. De acordo com o direito internacional, a responsabilidade pelas violações de direitos humanos poderá ser tanto do Estado-membro, onde tal ocorra, como da União. Situação que impõe mediação na Justiça Federal para admitir o conflito. Pelo contrário, a mediação da Justiça Federal, na verdade, não é a Justiça Federal que declara o incidente, é o STJ. E segundo, a responsabilidade será sempre da União e nunca dos Estados-membros. Por fim, de acordo com o direito internacional, a responsabilidade pelas violações de direitos humanos será sempre da União, não havendo a possibilidade de invocar o princípio federativo para a exclusão da responsabilidade do Brasil quando tal ocorre. É por essa razão, portanto, pessoal, que a assertiva correta é a letra E. Tudo bem? Então, eu chamo a atenção desse tema que é importante. Como vocês viram, pessoal, foi objeto, o incidência do deslocamento de competência é muito importante e a segunda questão que nós trazemos é sobre esse incidente, esse dispositivo, o 109, parágrafo 5º. Portanto, eu recomendo a vocês a leitura do 109, parágrafo 5º, que ele é muito importante quando o assunto é direitos humanos.